E uma decisão anunciada na Alemanha reacendeu o debate sobre imigração, identidade nacional e o avanço do Islã na Europa. Uma universidade pública do país passará a oferecer uma faculdade de teologia islâmica para formar líderes religiosos em território alemão. Para o governo, a iniciativa faz parte de sua política para o islamismo no país. Já os críticos afirmam que a medida representa mais um passo no processo de islamização da Europa e questionam o papel do Estado no financiamento e na formação de lideranças religiosas islâmicas. A Europa vive hoje um problema de imigração ou um problema de integração cultural? Aí, Ivan, que complicado isso, né? Porque o Islã possui uma estrutura religiosa muito diferente da tradição cristã, que é a base, os pilares da Europa. Essa diferença agora conduzida, financiada por um governo, todos vão aceitar e falar, não, tá tudo bem? Não, as pessoas não estão aceitando isso, Ana. Inclusive saiu essa notícia, né, em um jornal italiano, Il Giornale, ou seja, a coisa está repercutindo, não ficou nos bastidores. E a gente precisa aqui trazer para a nossa audiência qual é o plano alemão por trás disso, qual a ideia, né, por trás dessa iniciativa. Existe um entendimento por conta dos autores aí desse plano de que você pode ocidentalizar o Islã, seja lá como for isso. Eu, particularmente, acredito que não há a menor possibilidade. O Bernardo e o Flávio já explicaram aqui centenas de vezes para a gente porque o Ocidente, como nós conhecemos, o Ocidente cristão e o Islã não podem coexistir. Inevitavelmente teremos atritos, cedo ou tarde. A iniciativa alemã, Ana, ela prega o quê? Vamos colocar as pessoas para estudar o Islã e, através disso, elas vão multiplicar esse conhecimento, vão entender melhor o Islã e, de consequência, vão viver melhor com a presença do Islã na Alemanha através dessa imigração islâmica. Não precisa ser um gênio da lâmpada, nem uma mãe vidente aqui, para entender que isso não vai dar certo. Será mais um passo em direção à islamização. Eu acredito que, na verdade, o antídoto aí para essa questão seria o contrário, abrir mais uma faculdade de teologia católica, enfim, de teologia cristã, para que os europeus entendam a origem, não é, cultural e religiosa do próprio continente. Eu acho que não é o mais Islã, ensinando o Islã, que você vai resolver esse problema. Pelo contrário, nós vivemos, com certeza, na história, nunca aconteceu uma geração de pessoas na Europa que não entendem o próprio passado, elas não sabem de onde vieram. Isso foi apagado dessa geração. Eles tiraram isso nas escolas. Então você tem esse vácuo, e aí o Islã está nadando de braçada nessa questão, né? Então é assim que foi apresentado esse plano, isso está repercutindo muito, e não é dito, viu, pela repercussão, eu acredito que pode ser que o governo alemão tenha que rever essa questão, porque seria a primeira universidade islâmica, de teologia islâmica na Europa Ocidental. A gente tem algumas ali na Albânia, mas na Albânia a gente pode entender porque teve aquela colonização, a colonização não é o termo correto, perdão, aquela ocupação do Império Otomano ali nos Balcãs, né, que ocupou Kosovo, Albânia, entre outros países, sul da Bulgária, enfim. Agora, na Alemanha isso não aconteceu. E o que a gente está vendo, na minha opinião, é tentar resolver um problema justamente com aquilo que está causando o problema, Ana. Bernardo, e quando as pessoas falam, mas isso é só uma tentativa de integração cultural, o problema é que essa suposta integração cultural, um lado quer acabar com o outro. Então, a pergunta é a seguinte, se eu, Bernardo Kister, que estudo o Islã há 16 anos, fosse lá fazer esta escola de teologia em Münster, na Alemanha, será que eu poderia publicar uma tese crítica a algum aspecto do Islã? Será que eu poderia mencionar que, na minha opinião, o Maomé é um pedófilo porque casou com uma menina de 6 anos e consumou com 9 anos?
Será que eu poderia, né, dar as minhas opiniões fortes pessoais com um juízo moral cristão a respeito das questões da religião? Será que eu poderia analisar problemas filosóficos graves e expor isso? Ou esta vai ser não uma universidade, né, mas apenas uma unidade, né? Não tem inverso, não tem outros lados, é só uma unidade, só tem um lado, né? Muito provavelmente vai ser isso. Ou seja, ela vai ser não uma universidade, um centro de ideias, de produção de pensamento, de análise crítica, de contestação. Não. Vai ser a imposição de uma visão única para a criação de militantes. A gente não pode esquecer, Ana, aquela notícia que saiu em janeiro deste ano, que eu nunca mais espero esquecê-la, de que os ricos, né, e até a própria nação dos Emirados Árabes reduziu cortar bolsas de estudos para os seus filhos irem ao Reino Unido, porque eles estavam sendo radicalizados demais no Reino Unido. O mesmo vale também para a Alemanha. Certamente isso acontece na Alemanha. E até meio sintomático, quando eu vi essa notícia que estava na nossa pauta, eu me lembrei de um livrinho que o Lutero escreveu chamado Sobre a Guerra contra os Turcos. É um livro de, acho que 1560, 50, não lembro exatamente a data, mas é um livro mais tardio. E nesse livro o Maomé diz assim, olha, em síntese, né? Esses papistas, esses monges, esses clérigos, esse povo da Igreja Católica, né, eles não são capazes de permanecer na sua fé se ficarem 3 dias com os turcos. Bom, a Alemanha de Lutero está aí, né? Então, assim, falou tanto mal que pariu, né, o que não queria. Então, assim, é uma situação muito triste. E essa cidade, se eu não me engano, o Ivan, é Münster a cidade? Münster, yeah. Münster, exatamente. Münster é uma cidade, não sei se o Flávio deve saber desse caso, tem uma revolta de Münster em 1534, 1535, inspirados por Lutero, o pessoal lá ficou muito maluco e quis implantar o reino de Deus aqui na Terra e começaram a sair matando e perseguindo todo mundo que não se coadunava com a sua ideia, né, teocrática. Então ali já é um lugar que está há 500 anos de muita confusão, né? E que, infelizmente, pela excessiva laicização do Estado, né, terminou numa situação como essa, né? É um negócio muito triste você ver eles aceitarem uma situação dessa que certamente, eu aposto, será unilateral. Então não vai ser uma universidade, não. É só um centro de doutrinação e expansão islâmica. E aí no Brasil, acho que nós sabemos, nós somos testemunhas, né, como essa política de integração, de tolerância, como tudo isso, na verdade, é uma fantasia para uma transformação gradual de identidades importantes. E aí, Flávio, a gente sabe que esse canto da sereia é exatamente para corroer a própria identidade cultural europeia. Pois é, essa revolta de Münster que o Bernardo falou, tem alguns podcasts comentando sobre isso. Eu recomendo muito um dos meus livros preferidos de cavalaria, que é Michel Kohlhaas. É difícil escrever, né? Kohlhaas. É igual a Fórmula 1, lá, a escuderia. Acontece, né? O enredo acontece justamente no meio dessa revolta. Agora, repara, como é que você vai ter integração, sendo que você traz pessoas islâmicas para elas estudarem islamismo na Alemanha? Elas não estão se integrando a nada. Elas estão impondo algo aos próprios residentes. É uma coisa completamente diferente. Sempre falaram que isso era a teoria da conspiração, que o plano Kalergi não existe, que blá 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 blá. Veja bem, na Península Ibérica, por mais ou menos 800 anos, nós tivemos o califado, o famoso califado de Córdoba, que foi a expansão muçulmana, que pegou boa parte da Península Ibérica, isso pegando boa parte ali da Idade Média. Aliás, você acredita, né, que na Idade Média a Inquisição estava queimando todo mundo, era só você discordar da igreja que você estava queimado. Tem que lembrar que metade das próprias cidades cristãs eram muçulmanas, eles estavam discutindo abertamente ali sem o menor problema. São Tomás de Aquino, minha Suma Teológica está aqui do lado, né, com um monte de comentários ali em relação a filósofos aristotélicos muçulmanos, né, que também estavam do outro lado. Agora, o que foi essa grande questão da expansão muçulmana que supostamente em Portugal, na Espanha, partes da Itália, partes da França, teria criado tantas universidades? Eles adoram usar esse nome, né, que é um nome católico, na verdade, um nome cristão. Universidades. Não, na verdade são centros de estudo do Corão. Ou seja, centros de estudo de teologia islâmica, ponto, acabou. Não existe nada ali. Para você ter uma ideia, no último ano,
você teve muito mais traduções de livros no mundo inteiro para o espanhol do que você teve nos últimos 1000 anos para o árabe. Ou seja, você, dentro dessas universidades, estuda uma única coisa. Você estuda justamente a expansão muçulmana, lembrando que a religião muçulmana ela tem a sua origem na Hégira, ou seja, numa imigração. O dia 1 do calendário islâmico é uma imigração de Maomé de Meca para Medina, ou seja, eles usam a imigração de uma maneira completamente diferente do que um cristão, é justamente para uma expansão. E aí eu termino com uma provocação, já que o Bernardo falou desses casos, né? Será que ele poderia entrar na Europa? Ó, no caso do Reino Unido aí do Ivan, tivemos recentemente, a Valentina Gomes, que é americana, tivemos a Eva Vlaardingenbrück, que eu sempre só chamo de Eva, né, porque eu não sei pronunciar, em holandês, foram proibidas de entrar no Reino Unido por conta das suas visões sobre imigração. Tivemos também, tivemos a Ada Lush, que é basca, né, do País Basco, é catalã, aliás, desculpa, não é basca, é catalã, também proibida de entrar, mas várias outras pessoas que são chamadas de extrema-direita proibidas de entrar, justamente pela sua visão sobre imigração. Quer dizer, os imigrantes podem entrar, se você é crítico da imigração, você não pode entrar no país. Agora, isso aí, curiosamente, pode, né? Ivan, um tweet que a gente precisa chamar um intervalo. Literalmente um tweet. Pelo 3º ano seguido, saiu nessa quinta-feira, Mohamed foi o nome mais escolhido entre os meninos que nasceram no Reino Unido. Entre Inglaterra e País de Gales. Olivia foi o nome das meninas, mas pelo 3º ano seguido foi Mohamed, respondendo ao Flávio Moraes. Ivan, a ministra do interior que proibiu chama Shabana Mohamed. Como se diz em Buckingham, salam aleikum.